Que alegria poder ter a certeza que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Graças a Deus por isso. Estamos firmados no Senhor, irmãos. Amém, queridos? Deus seja louvado. Irmãos, que bom poder voltar à casa do Senhor depois de um sábado tão abençoado. Ontem nós celebramos, agradecemos ali a Deus pela experiência deste avanço missionário, ou mini avanço, né? Uma tarde ali, início da noite, até 7:30 da noite, estávamos ali juntos, e quero agradecer a Deus, reiterar o que disse ontem ali na congregação, a alegria da resposta dos nossos membros e congregados aqui da IPF. Alegria, irmãos, que bênção poder ver a igreja participando ativamente das frentes da nossa igreja. E, irmãos, pós avanço, conversando com os irmãos da congregação, a alegria do coração deles, alegria. Quase todos me procuraram depois: pastor, que alegria, pastor, que alegria, que alegria. A expressão daqueles irmãos foi alegria, alegria, gratidão no coração. Eu disse para eles lá ontem que esse foi o primeiro de muitos que virão, em nome de Jesus, de muitos que virão. Pós avanço já tivemos algumas ideias, estamos já projetando o próximo. Se você não participou, se envolva no próximo, em nome de Jesus. Deus continuará usando a IPF, os membros e congregados desta igreja, para abençoar, para alargar as tendas, e cremos piamente que Deus haverá de tocar naqueles corações, e com certeza Deus haverá de acrescentar o número dos salvos ali, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que nós estamos fazendo a exposição do livro de Abacuque, quando ministramos pela manhã. Hoje quero retomar este livro, e agora quero que você olhe para o capítulo 2, do profeta Abacuque. Eu estarei lendo a seção que compreende o versículo 1 ao versículo 5, aqui nós temos a resposta do Senhor para a crise. Deus, Ele sempre responde no tempo dEle, segundo o seu beneplácito, a sua vontade, e nós precisamos entender que Ele é soberano, Ele responde como lhe apraz. Deus Ele faz segundo a sua própria vontade. Nos deparamos aqui agora, irmãos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5, esta resposta. E percebam, o versículo 1 irá nos dizer: pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e o Senhor disse: Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Que Deus aplique a leitura desses versículos às nossas vidas. Amém, Senhor. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça. Deus, aqui nós estamos, ó Pai, já louvamos o Teu nome, e que alegria poder louvar o Teu nome, Deus, como expressão da nossa gratidão, do reconhecimento das nossas almas. Nós reconhecemos quem Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de adoração e dos nossos louvores, Pai. Mas aqui estamos, ó Deus, atentos, prontos, queremos ouvir a Tua voz. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, abençoa-nos através desta porção, desta sessão, desta palavra, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, é do conhecimento daqueles que caminham desde o capítulo 1 do profeta Abacuque, que Abacuque ele se encontrava aqui em um momento extremamente difícil, de crise. E
Os tempos em que nós passamos são tempos difíceis, não diferente no que diz respeito àquilo que se levanta enquanto sociedade. Abacuque está aqui inserido nesse contexto de crise. Eu estava lendo um autor chamado Campbell Morgan. Ele diz o seguinte, que em tempos de crises, os homens de Deus, eles perguntam a Deus qual o propósito disso. Qual o propósito disso? Verdade é, irmãos, nós precisamos diferenciar a pergunta feita a Deus à incredulidade. Perguntar a Deus qual o propósito de tal acontecimento não revela incredulidade, porque ao perguntar qual o propósito, nós não abandonamos ao Senhor Deus. Nós entendemos que Deus tem um propósito, Deus tem um querer, Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. Há uma diferença. O incrédulo é aquele que questiona, que duvida, que se rebela contra Deus, que recusa até aceitar os propósitos de Deus. Aquele que questiona e pergunta a Deus, ele tem consciência que Deus tem propósitos, irmãos. Vocês percebem? O profeta Abacuque, ele pergunta a Deus, qual o propósito disso? Levantaram a nação tão ímpia, tão distante do Senhor Deus, para nos julgar, para forjar o nosso caráter. O capítulo 1 é construído, irmãos, dentro desta realidade de um homem de Deus. Eu falo aqui de um profeta, aquele que sempre se levantou dizendo, assim diz o Senhor. Ele pergunta a Deus, Deus, qual o propósito disso? Por que Deus, o Senhor está fazendo isso? Mas ele não revela a nós, a nenhum de nós, incredulidade. Não, ele quer entender. Nós não estamos diante de uma fé cega, irmãos. Nosso culto é racional diante de Deus. Nós sabemos por que estamos aqui. Nós entendemos e precisamos fazer a leitura correta, irmãos. Nós precisamos entender os acontecimentos, não alheios aos fatos. Nós precisamos perguntar a Deus, Deus, qual o propósito disso? O que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus quer forjar no nosso caráter? Nós precisamos extrair dos acontecimentos e até das crises, quais são os propósitos do Senhor. Note bem, querido, Abacuque corajosamente apresenta os seus argumentos ao Senhor, e a partir do capítulo 2, Abacuque ele espera, silenciosamente, em oração, como aquele que é o vigia. A ideia aqui do vigia é a ideia do atalaia, é aquele que espera, que tinha como função, lembram da função do atalaia no Velho Testamento? No contexto aqui do Velho Testamento, era aquele que tinha a função de alertar a cidade de qualquer perigo que se aproximasse. Veja o que poeticamente Abacuque diz: Deus, eu perguntei, eu fiz as minhas perguntas, eu questionei quanto os teus propósitos, mas agora eu entendo, tu és soberano, fiz as perguntas, eu preciso ouvir a tua resposta. Aquele que não é incrédulo, aquele que teme a Deus, aquele que pergunta a Deus quais são os propósitos, é alguém que crê que Deus tem respostas, que Deus é soberano, que há um querer de Deus em todas as coisas. E agora vejam, percebam, ele se apresenta agora como vigia. O texto começa dizendo: por-me-ei na torre de vigia, eu serei como atalaia. A minha função enquanto profeta é como atalaia, como vigia, observar quem se aproxima, para que eu possa alertar, para que eu possa avisar a cidade dos perigos. Deus, responde-me, Deus traz, ó Deus, descortina o meu entendimento, para que eu possa entender qual é a tua vontade. Seja Deus louvado para sempre, amém. Eu posso extrair dessa sessão, desses 5 versículos, 3 verdades benditas, oportunas para as nossas vidas. Percebam, irmãos, a primeira coisa eu encontro aqui no versículo 1. Percebam, aqui uma ansiosa expectativa à resposta do Senhor. Há uma ansiosa expectativa à resposta do Senhor. Vejam comigo, o versículo 1, ele revela-nos tal verdade. Diz a palavra: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu
terei a minha queixa. Ou seja, que resposta eu terei à minha pergunta, à minha interpelação, ao meu questionamento a Deus? Não incredulidade, mas alguém que sabia claramente que Deus soberanamente haveria de conduzir o seu povo. Primeira verdade que esse texto nos diz, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, é que há aqui uma ansiosa expectativa para a resposta de Deus. Acho fantástico isso, porque percebam, faço um paralelo, o atalaia, o vigia da cidade, ele passava a madrugada toda ali na expectativa de que algo pudesse acontecer. Aquele que confia em Deus, aquele que ora, aquele que apresenta os seus argumentos a Deus, ele não pode jamais virar as costas para os seus questionamentos, ele precisa atentamente esperar que a resposta chegará. Deixa-me dizer uma coisa: todos os teus pedidos feitos a Deus, no tempo de Deus, Ele haverá de te responder, em nome de Jesus. Verdade é, irmãos, que muitas vezes nós esquecemos. O atalaia não podia esquecer da sua função. Ele estava ali atentamente, vigiando. A ideia aqui de colocar e ter uma ansiosa expectativa a resposta do Senhor, irmãos, é que agora o profeta que tinha questionado a Deus, ele agora tinha conversado com Deus, o profeta agora conversa consigo mesmo. Eu fiquei pensando isso poeticamente, o atalaia fica sozinho ali na sua função. Quantos pensamentos passam na cabeça de um vigia? Vocês sabem, vem na minha mente a lembrança. Eu sou muito saudosista, irmãos. Eu guardo coisas da minha infância, está aqui no meu HD. E lembro-me que na minha infância, ali em Caruaru, criança, eu percebi que sempre um guarda noturno passava nas ruas apitando, a noite toda. Estava aqui já dormindo, 1 da manhã ele apitava, 2 da manhã você escutava, rapaz, o cara está acordado, apitando. Quem mora em alguns bairros aqui em Maceió também passam por isso. Veja, durante a madrugada, pensem comigo, quantos pensamentos passam na cabeça de um vigia. A ideia do texto é essa, para que você entenda. Ele está aqui conversando consigo mesmo agora. Ele fez perguntas e agora ele está assentando em seus pensamentos. Deus fala comigo, Deus me ensina, Deus traz respostas. Ele resolve se colocar, irmãos, no seu observatório. Ele resolve esperar o que Deus tinha para o seu coração, para o seu povo. Ele precisava de respostas aos seus questionamentos. Ele agora ora e ele agora aguarda. Percebam, irmãos, a diferença de alguém que apenas está ali de maneira desordenada, de maneira desavisada, sem nenhum compromisso mental, emocional. Não, aqueles que colocam diante de Deus as suas petições, eles estão envolvidos nisso de maneira clara, mental, emocional, espiritual. Ele se apresenta dizendo: Deus, trata o meu coração, Deus, trata a minha vida, porque ele diz: pôr-me-ei na torre de vigia, assim como a atalaia, eu vou estar aqui, Deus, atentamente, fala comigo, eu vou me colocar sobre a fortaleza, eu vou estar aqui atentamente vigiando. Olha o que diz a palavra, para ver o que Deus me dirá, o que Deus trará de resposta. Presta atenção, querido, Deus faz segundo a sua vontade. A você que tem colocado todas as suas petições diante de Deus, a você que questionou Deus em algum momento, a você que perguntou a Deus o porquê disso, para que disso, Deus, note bem, querido, você tem que estar sempre como vigia, como atalaia, entendendo, no momento certo Deus haverá de responder. Aleluia. Há uma expectativa, irmãos, assim como o vigia passa a noite na expectativa do romper do dia, aquele que coloca-se diante de Deus em oração precisa subir à presença de Deus e colocar a sua causa nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Eu preciso estar nessa expectativa. O comentarista falou que Abacuque deixa os vales da sua dor, das suas queixas, das suas perplexidades, e sai dessa realidade que aqui acabei de apresentar e resolve subir a sua torre de vigia. De alguma forma, quando você sai da realidade terrena e você sobe aqui a torre de vigia, você tem uma experiência a sós com Deus. Olha aqui para mim, querido.
Tem demandas que nós precisamos resolver a sós com Deus. Você entende isso? Amém, meu irmão? Você coloca a oração para os irmãos aqui da igreja, você pede oração para o pastor, para a liderança, para o cônjuge, para os filhos, para a família, para a igreja. Mas tem momentos que nós precisamos deixar esse ambiente e precisamos estar em nossa torre de vigia, a sós com Deus. O Atalaia ficava sozinho. Eu não sei se vocês entendem assim, mas eu entendo claramente o que o texto quer dizer. Tem demandas que nós precisamos resolver sozinhos com Deus. É o nosso lugar de oração. É o nosso momento devocional com Deus. Deus quer forjar o caráter do Atalaia, do vigia ali. Deus queria tratar primeiramente o coração do profeta. Interessante que o Dr. Martin Lloyd Jones, ele comentando esse versículo 1, ele diz que o princípio ensinado por Abacuque, eu achei fantástico que Lloyd Jones disse, o princípio aqui ensinado por Abacuque é que devemos nos desligar do problema e precisamos descansar em Deus. Ele diz, isso é a verdadeira paz, louvado seja Deus. Não é que nós iremos ser irresponsáveis quanto ao problema, mas quantas pessoas estão tão preocupados com o problema em detrimento à sua relação com Deus? Irmãos, subir a torre de vigia é entender que o problema existe, mas Deus quer tratar o meu coração, louvado seja Deus. Eu preciso estar nessa expectativa, nós devemos aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. É específica a resposta de Deus. Deus não apenas ouve a nossa oração, irmãos, Ele também atende a elas, louvado seja Deus. Os céus podem ficar até em silêncio por um tempo. Deus está tratando, Deus está deixando o vigia ali, o Atalaia, sendo tratado. A expectativa gera fé, confiança, certeza. O tempo passa, amanhã se aproxima e você fica ali na expectativa. Deus trata o meu coração, renova a minha vida. Eu estarei aqui na torre de vigia, no local elevado, de onde se tem uma ampla visão. Queridos, não apenas estar sozinho, o Atalaia tinha uma visão privilegiada, irmãos. Quer que você entenda aqui a poesia do texto. Estar na torre de vigia é ter uma visão privilegiada. Eu só posso ter uma visão privilegiada, irmãos, se eu estiver numa intimidade a sós com Deus. Como eu posso fazer isso, pastor? É tão claro para a gente. Palavra, irmãos, Deus vai falar em nome do Senhor. Você crê nisso? Amém? E por que você deixou de fazer a sua devocional? Você entendeu, irmão? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Eu entendi o que Deus quis me dizer. Está na torre de vigia, entender, Deus fala comigo. Claro, irmãos, Deus não vai mais falar como fez com Moisés, da sarça. Mas Deus continua falando. Se você abrir a palavra de Deus, Deus estará respondendo as tuas perguntas. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Primeira verdade, verso 1 nos diz, há aqui uma ansiosa expectativa a resposta de Deus. Mas percebam, Deus é aquele que responde. O vigia ficou, o Atalaia estava ali, mas há uma segunda verdade que nós podemos encontrar dos versículos 2 e 3, que é uma gloriosa resposta do Senhor. Versículos 2 e 3 nós encontramos uma gloriosa resposta. Acompanhe comigo, por gentileza. O Senhor me respondeu e disse. Abacuque escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha o marketing aqui, irmãos. Você passa correndo, você consegue ler. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Quem é soberano, irmãos? Deus. Aí você pega as igrejas pentecostais, eu determino. Determinam o quê, irmãos? Quem determina é Deus. Você não determina nada. Você é servo. Quem é soberano é Deus. Aleluia. Diz a palavra, eu estarei fazendo com que essa visão se cumpra no meu tempo. Mas essa visão se apressa para o fim. Ela não falhará. Se tardar, vigia, está lá, espera, porque certamente virá e não tardará. Louvado seja Deus por isso, irmãos. A resposta do Senhor ao profeta, irmãos, dá-se em termos de visão aqui. A experiência, é o Atalaia sozinho ali na torre de vigia, tendo experiência com Deus. Vejam, interessante que há muito claro aqui no texto, se você estudar o texto, irmãos,
as características desta visão aqui. Veja, os versos 2 e 3, na resposta gloriosa do Senhor ao profeta Abacuque, nós percebemos aqui características desta visão. Por exemplo, foi uma visão recebida pelo profeta, ou seja, Deus responde. Olha o verso 2: o Senhor me respondeu. Vejam, irmãos, há uma relação com Deus que é pessoal. Ele me respondeu. Ele faz isso comigo hoje, com você hoje. Há pessoas que esperam respostas, que quem sabe algo extraordinário aconteça. O extraordinário, querido, é Deus nos responder, é Deus falar conosco através da palavra. O extraordinário é entender que este livro é um livro comum, fechado, mas aberto, e lendo ele com piedade, com oração, com temor, como um atalaia que espera a resposta do Senhor Deus, Deus estará falando conosco, aleluia. Ele recebe, irmãos, esta visão. A visão vem até Abacuque, irmãos, como resposta à oração. Oração, precisamos colocar diante de Deus. Eu quero que você entenda que essa visão não foi gerada por Abacuque. Essa visão não foi concebida numa visão subjetiva das suas emoções, dos seus sentimentos, nada disso. Deus que respondeu. Eu quero dizer a você, quem sabe está aqui até mesmo vivendo uma realidade de incredulidade até. Deus responde às nossas orações, aleluia. Elas são apresentadas a Deus e Deus as responde. Veja, além de ser uma visão que veio do céu, que veio de Deus, que foi recebida pelo profeta, esta visão, ela deve ser perpetuada. Porque o texto diz, olha, escreve a visão, verso 2, grava sobre tábuas. Veja, irmãos, esta visão não era apenas para uma relação pessoal do profeta, ela deveria ser perpetuada. Deus manda Abacuque fazer o quê? Escreve a visão, grava esta visão sobre tábuas, registra. Deus está trazendo aqui, irmãos, não uma revelação ali, momentânea, mas uma revelação permanente. Glória a Deus. Verdade é que ela está registrada aqui, e ela está sendo aqui aplicada às nossas vidas nesta manhã. Louvado seja Deus por isso. É uma visão que tem que ser perpetuada, irmãos. A visão devia ser bem legível e devia ser acessível às pessoas. Por isso que nós tratamos a ideia de perpetuação desta visão. Ela tem que ser legível, acessível. Aqui a mensagem tem que ser acessível às pessoas. Essa palavra tem que ser registrada, tem que ser perpetuada, e ela tem que ser também, veja outra característica, ela tem que ser divulgada. Divulga esta visão, Abacuque. Olhem comigo aí no versículo 2, é uma visão para ser divulgada, para que possa ler até quem passa correndo. Os marqueteiros dos nossos dias, estou falando aqui, meu irmão, veja que propaganda. Quem passa correndo tem que ler essa visão, tem que entender a visão, tem que entender a mensagem. Por isso que eu gosto muito de camisas, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu estive na Consciência Cristã agora em fevereiro, e tinha várias opções de camisas, né, para você comprar. Aí eu procurei, tinha umas com algumas imagens. Sim, eu disse, não, eu tenho que comprar uma camisa que eu possa transmitir uma mensagem para as pessoas. Eu gosto da camisa que traz uma mensagem. A pessoa olha a camisa e diz, rapaz, uma mensagem. Veja, nós precisamos propagar, nós precisamos divulgar. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo a Abacuque? Esta é uma mensagem que tem que estar disponível para as pessoas. Disponível. Tem que ser uma mensagem clara, acesso facilitado até aqueles que passam correndo. E eu percebo isso quando eu passo correndo em algum lugar e vejo que dá para ler uma mensagem ali. Eu preciso entender que é uma visão que tem que ser divulgada. Mas vejam, nessas características, o texto nos diz também no versículo 3, Deus diz ao profeta Abacuque, é uma resposta numa visão gloriosa, que tem que ser também aguardada. Acompanhe comigo o versículo 3, olha, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Vejam, há uma ideia de esperar. Olha aqui para mim, queridos, somos imediatistas, somos tão apressados. Nós oramos hoje, queremos a resposta hoje mesmo, se for possível, amanhã.
Há quem ora assim, eu sabia que não ia dar certo, eu orei, nada aconteceu. Você não aprendeu a esperar. O texto diz: aguarde, vai acontecer. Pode ser que você imagine que tardará, é no tempo de Deus. Lembre-se, há uma lógica textual da palavra determinado. Quem determina, quem tem um controle do tempo é o Senhor, querido. A tua resposta não chegou, Deus não aprove a Deus te responder agora. Espera, o texto diz: aguarda. Olha a expressão, no tempo determinado, louvado seja Deus. Olha o que ele acrescenta ao profeta, ainda no verso 3, parte B: e não falhará. Se tardar, faz o que, irmão? Espera, porque certamente virá e não tardará. Deixa eu explicar uma coisa para você: a demora está no coração da gente. Você entende isso? Amém, meu irmão? A demora está no nosso coração, nós somos imediatistas. No tempo de Deus, o tempo está corretíssimo. Mas por que esperar, pastor? Olha o atalaia, o vigia, ele tem que esperar a noite toda ali, vigiar. Que profissão desafiadora, irmão, sozinho, mas ele tem que esperar ali. Ou o dia vai raiar, ou algo vai acontecer, mas ele precisa esperar, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Espere, espere. Esperei confiantemente ele ouviu a minha oração, ele ouviu o meu clamor. Essa é a segunda verdade do texto, é que há uma resposta gloriosa aqui. Eu preciso aguardar, porque não há cristão no mundo, note bem, não há cristão no mundo que possa apressar o propósito de Deus. Você entende isso, querido? Não pode. Você pode ser piedoso, você pode vir para o culto, você pode orar, você pode jejuar. O tempo é determinado por Deus. Ninguém, note bem, ninguém neste mundo pode frustrar os desígnios, os planos do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Verdade é que pode até tardar para o meu coração. Não tardará, diz a palavra. Há uma resposta no texto. O texto se comunica, irmãos. Fantástico essa poesia. Pode até parecer que tarde. Veja, coração humano, incrédulo, às vezes questiona, assodado, apressado. Mas veja, o texto se comunica. Pode até parecer, não tardará. Por quê? Se não tardará, essa expressão está linkada ao texto determinado por Deus. Eu quero dizer para você, Deus está no controle da tua vida, família, da igreja. Ele é o Senhor de todas as coisas, aleluia. Vamos fechar o texto, irmãos. Primeiro, há uma ansiosa expectativa à resposta de Deus. Segundo, há uma resposta gloriosa de Deus. Mas em terceiro lugar, o texto faz questão de nos apresentar o contraste entre aquele que espera, que é justo, e entre aquele que é ímpio, que não tem relação com Deus. Vejamos, o texto vai explicar isso para a gente. Versículos 4 e 5 fecha mostrando esse contraste, dizendo: Abacuque, eu sei que você está esperando, você é justo, foi justificado, você é santo, mas o ímpio é diferente. E vejam o texto como ele fecha: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Louvado seja Deus. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vejam, irmãos, veja que palavra, irmãos. O texto nos diz e nos apresenta nesses dois versículos o contraste entre as pessoas de fé e as pessoas que em sua arrogância confiam em si mesmas. São diferentes. Abacuque aqui tipifica aquele que é justo, que tem fé, que confia, que caminha. Vejam, nós precisamos ter a certeza, irmãos, que nesse processo de esperar, a nossa arrogância é tratada, porque não é no nosso tempo. E Deus revela a Abacuque dizendo que há uma diferença entre fé e incredulidade. Permita-me mais uma vez citar Martin Lloyd Jones. Ele vai dizer o seguinte: há somente duas atitudes para a vida neste mundo. Duas atitudes, diz Martin Lloyd Jones. Ele diz: a da fé e a atitude da incredulidade. Olha o que ele diz: ou vemos nossa vida mediante a crença que temos em Deus
e as suas conclusões que daí iremos deduzir, ou nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes, ou seja, explicando o que Lloyd Jones disse, ou eu creio que Deus haverá de me responder, e eu preciso deduzir e tirar as minhas conclusões da resposta de Deus, ou eu vou estar mergulhado em meus próprios pensamentos, na minha arrogância, na minha vaidade, no meu determinismo, e ficarei frustrado. Eu prefiro estar como vigia, o atalaia, que tira as conclusões da resposta daquele que é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Há um contraste, e vejam, poeticamente o texto irá nos dizer: ou eu vou me afastar de Deus com a minha arrogância, ou eu vou viver pela fé. Como você tem vivido, querido? Eu quero viver pela fé, louvado seja Deus. Eu quero estar como vigia, que espera a resposta, que espera o dia amanhecer. Vejam, caminhando para o final aqui desta palavra, veja que ele vai citar aqui e comparar de maneira muito clara esse contraste entre o ímpio e o justo. O texto irá nos dizer no verso 4, acompanhe comigo: eis o soberbo. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. A soberba, olha para mim, é uma conspiração contra Deus. Eu vou repetir: a soberba humana é uma conspiração contra Deus. O soberbo está conspirando contra a vontade de Deus, ele está confiando nele mesmo. Mas vejam, é tão soberbo seu coração, ele é tão perdido nele mesmo, porque o texto irá dizer: sua alma não é reta nele. Ou seja, deixa eu explicar para vocês, é como se o profeta dissesse assim, o Senhor Deus quisesse dizer ao profeta: os apetites do seu interior são tão depravados, tão pecaminosos, que ele não consegue nem se deleitar, não é nem reto nele mesmo. Por isso que ele é tido aqui como soberbo, ele não consegue alimentar a sua mente com o seu pecado. É sobrecarga, lembra da palavra ontem? É sobrecarga sobre o coração, sobre a mente. Mas ele vai mostrar a diferença aqui. Eu quero que você leia comigo o finalzinho do versículo 4, que eu quero crer que é aqui que nós nos encontramos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Leiam comigo todos juntos. Mas o justo viverá. Mais uma vez, irmãos. Mas o justo. Eu quero que você entenda isso. É que o soberbo, ele é levado, ele é dominado pela uma ganância insaciável. Olha que complemento. Olha que vai dizer a palavra, verso 5: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Para quem Deus estava dizendo? Essa nação ímpia que junta para si, que nos seus embates bélicos ele conquista nações, povos, reinos, mas eles não se fartam, é o arrogante, é aquela pessoa que pensa em si mesma, é aquela pessoa que quer ajuntar aqui na terra, é a pessoa que não pensa no próximo. Eu fiz um paralelo claro aqui, irmãos, só pensa em si, quer possuir, ter, não partilha, não divide, não olha para quem está ao seu lado, quer ter, não se farta, não tem o seu apetite saciado, é alguém que está extremamente envolvido nesta arrogância, que é comparada aqui a um sepulcro, alguém que não tem limites, é alguém que vai matando homens e vai pilhando seus bens, mas não consegue se saciar. Tem muita gente assim nesses dias, queridos, pensam em si mesmas, juntam para si, diz o texto, nações, congregam todos os povos, mas não estão saciados. Mas nós somos diferentes em nome do Senhor, nós vivemos pela fé. Cabe e basta a cada dia o seu próprio mal. Nós entregamos todas as coisas ao Senhor, nós confiamos nele, tendo a certeza que o mais ele fará. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido, é que a fé não é a causa da sua justificação. A fé é um instrumento, foi um dom dado por Deus. Tudo veio de Deus, louvado seja Deus. Tudo veio de Deus. A fé é um meio de apropriação dos benefícios benditos e eternos de Deus. Se
Se você toma emprestado aqui a ideia da morte salvífica de Cristo, a fé, esse instrumento que Deus nos deu, de apropriação, da certeza de que fomos perdoados por Deus na cruz, que Cristo se fez maldito em nosso lugar, que temos livre acesso ao Pai, que fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, que somos novas criaturas, que descansamos como atalaias pela fé, esperando, vigiando e entendendo, Deus haverá a seu modo, em seu tempo nos responder. Descansa no Senhor, você foi justificado pelo Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Louvado seja Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta sessão, do verso 1 ao verso 5. E lembrem-se, esta fé não é merecimento nosso, nada disso, é dádiva de Deus. Sabe por que Abacuque subiu como atalaia para esperar? Porque é dádiva de Deus. Era Deus que estava protegendo a cidade. É Deus que protege a minha vida. É Deus que protege a tua casa. É Deus que protege os seus. É Deus que protege o seu povo. Lembra no Velho Testamento? Era uma coluna de fogo à noite com o povo, para que o frio do deserto não matasse as pessoas, aquecendo. É muito significativo isso, irmãos. Há uma nuvem durante o dia para que o sol escaldante, para que o deserto árido não viesse matar o povo. Deus protegendo o povo. Lembra do maná? Alimento para cada dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas o justo viverá pela sua fé. Que Deus muito te abençoe em nome de Jesus.